boa noite para todo mundo. Eu estou super feliz de estar aqui por várias razões. Um, porque eu leio o Clima Info todo dia, adoro, sou fã, leitora diária. Eu tenho um carinho pelo Amapá, já fiz alguns trabalhos no Amapá, então eu fico super feliz da gente tratar especificamente do Amapá e falar com vocês aqui hoje. E tem uma terceira razão, um estudo que eu vou mostrar para vocês hoje foi publicado agora. Há 2 horas atrás ele foi lançado no nosso site, então tá assim, fresco, fresco, fresco. Então, já está no site, depois a gente vai passar aqui para vocês terem no grupo de WhatsApp também, mas acabou de ser lançado. E para quem, enfim, quem não conhece a gente, né, o Instituto Escolhas é uma organização sem fins econômicos. A gente tem a nossa sede aqui em São Paulo. A gente trabalha, na verdade, desenvolvendo, né, estudos e análises, sempre trazendo a conexão entre economia e meio ambiente, né, sempre juntando esses dois mundos que a gente entende que são desassociáveis, justamente para tentar encontrar quais são, né, as melhores, encontrar e propor, né, soluções de políticas públicas, políticas privadas, para que a gente consiga, de fato, chegar num desenvolvimento sustentável, né. E aí a gente aqui no Escolhas trabalha com várias portfólios ou várias áreas, então a gente trabalha com energia, trabalha com bioeconomia, trabalha com florestas, trabalha com agricultura, trabalha com mineração, e às vezes na maior parte das vezes esses temas todos se encontram, né? Mas a gente tem algumas caixinhas. Aqui eu vou apresentar hoje para vocês esse estudo aqui do biogás na Amazônia. Então, ele está dentro de várias caixinhas nossas diferentes, da bioeconomia, da energia. E aí depois vocês podem ver Enfim, vocês podem entrar no site do Escolhas, tem bastante coisa lá. E claro, eu tô aqui, fico super à disposição também para endereçar qualquer coisa do Escolhas que eu porventura não mostre aqui na apresentação, né? Tô super disponível. Beleza, então, ó, esse aqui, né? Biogás Energia Limpa para a Amazônia, foi esse estudo que eu acabei, a capa, né, do nosso estudo que está lá no nosso site, acabou de estar publicado lá. É o nosso novo estudo que a gente está mostrando, na verdade, o potencial de gerar biogás em todos os estados da Amazônia. Claro que hoje aqui a gente vai dar um foco no Amapá, mas para vocês saberem, a gente olhou para todos os estados da Amazônia. E aqui, né, eu vou inverter um pouco a ordem, eu não vou dar o contexto do biogás, nem o contexto da energia no Amapá, a gente vai inverter, eu vou, na verdade, já de cara trazer o que o estudo apresenta, trazer o potencial, trazer o que é possível fazer, mas aí depois, no final, eu deixei até, enfim, um pouco ilustrativo, e depois para vocês terem acesso à apresentação também, tem alguns dados de energia, um pouco mais sobre o que é o biogás, porque pode ajudar a ficar registrado assim, vocês têm algumas fontes também de onde tirar alguns dados, que pode ser legal para fazer para complementar alguma pauta que vocês tenham. Esse aqui é o principal resultado desse estudo que eu falei para vocês, né, que é o potencial do biogás. Aqui é para a Amazônia toda, tá? E só para vocês entenderem por que a gente está falando de Amazônia, né? Quando a gente foi motivada a começar esse estudo aqui, foi no ano passado ainda, já se falava de biogás, a gente já tem uma boa parte do potencial de biogás mapeado no Brasil, mas não para a Amazônia. Para a Amazônia não tinha. E aí a gente juntou essa questão, né, do fato da gente não saber quanto biogás a gente poderia gerar na Amazônia, com também pensar, então, porque vamos pensar também no biogás não da forma convencional como ele é pensado, tá? Que geralmente vem de pecuária, setor de cana-de-açúcar, ou até mesmo de resíduo sólido urbano, mas a gente pensou também em olhar para algumas atividades da bioeconomia da Amazônia, para trazer um plus também para esse potencial, né? E aí eu vou falar mais um pouquinho mais na frente. Mas, enfim, esses números, grandes números que vocês estão vendo aqui na tela, eles não existiam até hoje. Então, para a Amazônia, né? Então, são, né, que a gente olhou para três matérias-primas para gerar biogás na Amazônia, que foram os resíduo sólido urbano, que é basicamente lixo de casa, né? Os lixos resíduo, enfim, que a gente tem na nossa casa e vai parar depois num aterro sanitário. A gente olhou também para a indústria de piscicultura, que é uma indústria importante, e para a indústria de fabricação de farinha de mandioca, que também gera um resíduo que pode virar energia, né? E a gente chegou nesse potencial aqui, que é 537 milhões de metros cúbicos de biogás, mas, enfim, né? Isso é um gás, né? O que significa esses metros cúbicos? Na verdade, quando esse tantão de gás aqui
é aproveitado como energia, a gente pode gerar, seria mais de 1 terawatt-hora de eletricidade por ano, que, claro, para a gente ter uma ideia, daria para atender mais de 550 mil residências na Amazônia. Então, a gente está falando de um benefício aí para mais de 2 milhões de pessoas. Ou seja, todos os anos a gente poderia gerar na Amazônia energia suficiente para atender mais de 2 milhões de pessoas só com o biogás, falando dessas 3 matérias-primas aqui, né? Que são um pouquinho dos resíduos nossos de casa, mas também de algumas pequenas agroindústrias. E aqui no Amapá, né? Aquilo ali que eu mostrei é o potencial de todos os estados que compõem a Amazônia, mas quando a gente vai para o Amapá, a gente também tem um potencial interessante, tá? Também olhando para os resíduos, né, domésticos, enfim, para os resíduos que vão para os aterros, para a piscicultura e para a farinha de mandioca, a gente poderia gerar 15 milhões de metros cúbicos de biogás por ano. Isso daria para gerar bastante eletricidade, tá? É uma eletricidade suficiente para abastecer 16 mil residências ou mais de 60 mil pessoas. Então, é bastante energia. E aí eu vou entrar. Isso aqui a gente está falando só em termos energéticos mesmo, né? Só para ter uma ideia do que é possível atender, mas ela não é só energia, a gente tem vários outros benefícios aqui do biogás, que eu acho que são muito importantes de serem abordados. Aí aqui é só mais alguns dados para registro mesmo, tá? Mas como eu falei, a gente olhou nesse estudo 3 tipos de resíduos que podem gerar biogás e o principal deles, não só no Amapá, tá? Mas em todos os estados da Amazônia, isso geral, seria Brasil também, maior potencial está nos resíduos sólidos urbanos. Isso porque a gente já tem, assim, esse aqui é o resíduo que basicamente todos os estados geram, porque todos os habitantes geram esses resíduos, e eles normalmente, eles são recolhidos num lugar central. Então, ele vai para um aterro. Infelizmente, a gente ainda tem muitos lixões, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, mas, de certa forma, ele é o tipo de resíduo que a gente gera na nossa casa, ele é recolhido para um lugar comum, e nesse lugar comum, você vai ter muito resíduo, é mais fácil gerar biogás de forma concentrada, então aí está o maior potencial. Quando a gente vai para algumas outras regiões do país, ou quando a gente fala de outras atividades, dá para gerar biogás com outros resíduos também, tá? Pecuária pode gerar biogás, como eu falei, setor de cana-de-açúcar também, mas nessas atividades que a gente olhou aqui, da bioeconomia e das pessoas, né, dos resíduos das pessoas, os resíduos sólidos urbanos é onde tem mais potencial. E a gente pode gerar bastante energia elétrica, né? Ou seja, só com eles daria para atender mais de 15 mil residências no Amapá, ou usar também energia térmica, tá? O biogás ele pode substituir os botijões de gás de cozinha. Então, a gente está falando de mais de 500 mil botijões. É bastante energia. E aí, quando a gente vai para a piscicultura, o potencial é um pouco menor, claro, é um pouco menor, porque você vai ter menos resíduo concentrado em agroindústrias mais espalhadas pela região. Só que qual que é a vantagem, né? Esse potencial, você vê 1 giga a parte de energia elétrica, se você pensar de repente para uma cidade já é bastante, tá? Ou seja, mais de 500 casas poderiam ser atendidas. Mas qual que é a vantagem aqui e por que a gente analisou essa atividade? Outra forma do biogás contribuir é que ele não gera energia só para os municípios, né? Poderia gerar só para os municípios, mas para a própria agroindústria, ele representa uma possibilidade de gerar energia. Então, por exemplo, se eu teria um frigorífico de abate de peixes, eu mesma poderia gerar minha própria energia para abastecer esse frigorífico e ficar menos dependente da energia que vem da rede e economizar custo, né? Porque a energia é um custo alto, principalmente nessas indústrias que precisam de refrigeração. Então, você tira a dependência de uma energia que está centralizada da rede, e, ao mesmo tempo, você economiza custos no próprio negócio. E isso é uma forma de, inclusive, incentivar esses negócios e alavancar essas atividades. A mesma coisa vale para a mandioca, tá? Que isso, comparado com os resíduos sólidos urbanos, é um pouco menor, mas para as casas de farinha, isso representa uma quantidade grande de energia. E como eu falei, o biogás ele pode ser usado não só para gerar eletricidade, mas ele pode substituir lenha,
pode substituir o próprio botijão de cozinha, ou seja, onde todo que a gente faz fogo, né, usa energia térmica, ele também pode ser usado, e economizando, né, reduzindo custos para o próprio negócio. Então, ele acaba sendo um incentivo para essas atividades lá. Mas, como eu falei, né, o grande potencial do Estado está nos resíduos sólidos urbanos, porque a gente tem uma grande concentração de resíduos num lugar só, e vem o resíduo, né, da população do Estado inteiro. E o que acontece? No Amapá, é uma situação interessante, na verdade é uma oportunidade, eu diria, né, porque Macapá já possui um aterro sanitário. A gente sabe que em muitos lugares, na verdade, a maioria, a gente tem ainda uma quantidade muito grande de lixões a céu aberto e alguns aterros que não são sanitários, são controlados. O aterro sanitário é quando, de fato, você dá o tratamento adequado para os resíduos que são colocados ali, ou seja, o lixo é disposto, ele é coberto, você tem um sistema de canos, né, que vai coletar todo o gás que vai se formando ali daquele lixo e ele é coletado. Isso já acontece no aterro de Macapá, tá? Esse biogás que sai do lixo, ele é coletado. Mas o que acontece? Ele ainda não gera energia. Por quê? Nesse caso aqui aqui, por exemplo, a gente tem em São Paulo mesmo, tem alguns aterros que geram energia. Manaus tem um aterro que gera energia, no Maranhão também. Macapá está um pulo disso, porque, como eu falei, o aterro já existe, então todo o sistema de coleta de gás existe, mas a gente precisaria ligar um motogerador. Na verdade, é botar uma casinha com uma turbina que gera energia a partir desse biogás. Isso ainda não está sendo feito, mas só no aterro de Macapá, o biogás que é gerado ali anualmente, né, pelo aterro, enfim, que já está ali, poderia abastecer mais ou menos umas 8.000 residências ali do entorno. Então, é bastante energia e a gente só está um pulo disso acontecer. Como eu falei, infelizmente, em muitos outros lugares isso não é realidade ainda, porque a gente ainda tem muitos lixões a céu aberto, e aí o lixão, na verdade, né, até pela lei, já não deveria mais existir, esses lixões já deveriam ser convertidos em aterro sanitário, mas infelizmente a gente sabe que a realidade não funciona conforme a lei prevê, mas até a própria fato do biogás poder gerar energia, ou seja, monetizar um pouco desse gás que sai de lá, pode ser um incentivo até para que os municípios façam a conversão desses lixões a céu aberto em aterros sanitários, resolvendo de uma vez só tanto um problema ambiental, sanitário, mas também de geração de energia, ou seja, energia sendo um veículo para monetizar e incentivar a resolução de um problema sanitário e ambiental. Aqui é só para deixar, mas é de registro mesmo, essa aqui é a foto lá do aterro que tem de Macapá. E aqui alguns dados, né, só dando um pouquinho mais de detalhamento do que eu já falei, da quantidade de resíduos que recebe, a quantidade de metros cúbicos de biogás que poderiam ser produzidos e o que isso significaria de energia, né? Só no aterro de Macapá, como eu falei, está um passo de gerar energia. Mas então, por que assim, né? A gente tem um potencial enorme na Amazônia inteira, tem um grande potencial no Amapá. Macapá está um pulo de gerar energia no aterro sanitário que tem lá. Então, por que isso não acontece? De fato, na verdade, assim, o biogás tem muitas vantagens, mas ele é uma fonte de energia. Eu vou mostrar um pouquinho a seguir na contextualização. Ele ainda é pouquíssimo explorado no Brasil. E isso, na verdade, é um pouco até da realidade do histórico das energias renováveis desde sempre, infelizmente, tirando a hidroeletricidade, que sempre foi o carro-chefe do Brasil, mas as outras renováveis, elas sempre foram ficando de lado. Algumas foram crescendo mais rápido, mas infelizmente o biogás não, apesar do Brasil produzir biogás o ano inteiro, desde sempre, né? Isso vem do lixo, vem do resíduo, ele está lá. E então a gente defende até que a gente precisa de um programa de incentivo para a geração da energia do biogás, para que a gente já tenha, principalmente no Sudeste, eu vou mostrar várias plantas de biogás, mas romper, né, a barreira de quem está chegando, de quem está fazendo projetos pilotos, de quem está iniciando na tecnologia, para diminuir o risco que as pessoas, né, percebem nesse tipo de projeto, por ser algo novo para muitos investidores. Quando a gente tem um programa de incentivo, a gente consegue romper com essa
essas barreiras, inclusive até investindo em pesquisa e desenvolvimento, porque muitas das plantas pilotos que a gente tem no Brasil muito certo, e agora elas estão se espalhando pelo país. No Sudeste já muitos projetos, né, comerciais grandes, mas ela ainda muito longe de atingir o potencial que tem no Brasil e principalmente na Amazônia, como eu falei, no Amapá a gente ainda não tem o aproveitamento do biogás. E como eu disse, assim, é uma forma da gente aproveitar o potencial dos aterros sanitários e também monetizar, dar um incentivo financeiro para transformar os lixões a céu aberto em aterros, né, que é um modelo considerado melhor para fazer a destinação dos resíduos e, como eu disse, gerar redução de custos nas cadeias de valor da bioeconomia e como eu apresentei na piscicultura e na fabricação de farinha de mandioca. O biogás pode tanto resolver uma questão de dependência energética, de segurança energética, mas também reduzir custos, o que é muito importante para desenvolver essas cadeias, né? E que eu falei, eu trouxe toda a parte de contexto para o final e deixei os resultados no começo, mas assim, o que é o biogás, né? A gente está falando, o biogás. Na verdade, o biogás é um gás, é como se fosse o gás natural, como se fosse o gás da cozinha, de cozinha. Ele é um gás que a gente pode queimar ele e gerar energia. Ele é uma fonte de energia renovável, porque ele é gerado naturalmente né, pelos processos que a gente tem de decomposição de matéria orgânica. Então, todo o lixo que a gente gera na nossa casa, ele se decompõe e gera biogás. Todo, assim, esse lixo de matéria orgânica da agroindústria, que vai para o lixo, ele gera biogás. Então, ou seja, é um processo natural de decomposição da matéria orgânica. A gente tem as bactérias que atuam nesse lixo, e isso, na verdade, libera metano. Na verdade, isso é um gás, ele é metano, é um gás metano, tem um pouco de CO2, mas é um gás metano, que é liberado para a atmosfera. Então, por que é importante, até é um benefício, na verdade, ambiental, a gente usar o biogás como uma fonte de energia? Justamente porque se a gente não usar e não captar esse gás e não der uso para ele, ele vai ser emitido para a atmosfera como metano, que a gente sabe que tem um potencial, né, de aquecimento muito maior, inclusive, do que o CO2. Então, a gente dá uma destinação como energia para esse combustível, a gente está usando esse metano que na verdade ia para a atmosfera e está deslocando um uso que seria feito por outros combustíveis fósseis. Então, em vez da gente queimar um gás natural, em vez de até de queimar, enfim, a gente ainda queima carvão, mas em vez de queimar um gás, um combustível fóssil, um petróleo, você queima esse gás aqui que é a mesma coisa e que é gerado naturalmente, então você dá uma destinação para ele, em vez dele só ser emitido para a atmosfera e agravar o efeito estufa. E esse gás, como os outros, né, que eu falei, ele pode vir energia elétrica, ele pode vir energia térmica, ele pode ser colocado nos carros, em caminhão, para usar. Ele é como se fosse um gás natural. E basicamente, ó, esse aqui, desculpa. Isso aqui é uma foto, isso aqui é um biodigestor. Eu vou mostrar um esqueminha de como que esse biogás é gerado, mas isso aqui basicamente é numa área agrícola, tá? Então a gente tem biogás em aterro, vocês viram a foto do aterro, que é todo coberto, né, de aterro, então é aterrado mesmo, e os canos passam ali por baixo. Isso aqui é um biodigestor, é como se fosse uma estufazinha, onde a matéria orgânica fica ali, né, tem uma temperatura controlada, justamente para ir se decompondo e gerando gás. Aí daqui a gente coleta o gás e usa ele como energia. Mas, por exemplo, essa aqui é uma estrutura numa propriedade agrícola, é relativamente de média, não é uma das que tem maiores, mas também tem menores do que essa. Então, isso também é uma vantagem, porque ele se adapta a diferentes. Ele se adapta à quantidade de resíduos que a gente tem e aonde a gente está. Então, pode ser numa agroindústria, pode ser num município, pode ser até doméstico, até num bairro, tá? A gente poderia instalar, por exemplo, numa comunidade ou num bairro, um biodigestor, na verdade, que não é desse formato assim de estufa, mas tem uns que são uns tanquezinhos pequenininhos, ou seja, ele é bem adaptável em termos de escala.
E seria, a gente tem essa usina de biogás, que é um biodigestor, como eu falei, pode ser grande, pode ser pequenininho, tem vários tamanhos, mas uma hora, depois que o gás é gerado aí dentro desse biodigestor, a gente pode queimar ele e gerar eletricidade, tá? Tem um motor, basicamente, um motogerador, é um motor. A gente pode usar ele como biometano, que, como eu falei, é a mesma coisa que você usar como um gás natural, usa na indústria, usa em casa, enfim, você pode usar ele também como se fosse o mesmo gás do botijão, né? Substituir para cozinhar, para os fogões. E ainda tem um outro produto que é um líquido que sobra aqui desse processo aqui de geração de biogás, ele vira um biofertilizante, ele pode ser usado nas próprias lavouras. E aqui aqui é um esqueminha, essa foto não está muito boa, mas eu não consegui arranjar outra que se enquadrasse melhor. Mas isso aqui é basicamente os esqueminhas que eu mostrei atrás, só que todos juntos. A gente pode ter numa propriedade rural, pode ser um frigorífico, né, um comércio, pode ser um aterro sanitário. Na verdade, você coleta todos os resíduos, né, sejam eles quais forem, mas que sejam de matéria orgânica, isso é importante. Eles vão para um lugar onde eles são coletados, às vezes precisa tratar um pouquinho, dependendo da quantidade de outros materiais que estejam ali misturados com lixo, às vezes não, dependendo do que é. Eles ficam ali esquentando um pouquinho nesse biodigestor, que aí com essa temperatura eles vão gerando gás, vão se decompondo, vão terminando de estragar. E aí todo esse gás ele vem por um tubo aqui, que aí ele pode, como eu falei, o líquido que sobra acaba virando biofertilizante, o que é ótimo, mas todo o gás é coletado. E aqui, normalmente, ele já pode ser diretamente queimado para virar energia elétrica, tá? E quando ele vai virar, por exemplo, um gás para a indústria, um gás para um veículo, né, um biometano, ele passa por um refinozinho, na verdade, só para garantir que o gás vai seguir todas as especificações que tem nas normas técnicas para o setor de gás, mas ele, de fato, é um substituto. E aqui, como eu falei, a participação, na verdade, das energias renováveis e do biogás, que a gente vai ver que ainda é pequeno, mas é pequeno, mas ele tá crescendo bastante, né? Quando a gente olha aqui a participação das energias renováveis, essa aqui é a energia total do Brasil, tá? Isso aqui não é só eletricidade, é tudo. Energia para indústria, energia para transporte, energia para eletricidade. A gente tem que quase metade da nossa energia no Brasil hoje é renovável. E já que a gente também está falando de clima, eu só queria destacar esse número que é muito importante quando a gente olha as estatísticas de energia, porque a meta brasileira, que foi apresentada para o Acordo de Paris, que está valendo hoje, de redução de emissões, ela tem algumas metas específicas para o setor de energia. E aí, no setor de energia, a gente diz que vai ter, no Brasil, até 2030, 45% de energias renováveis, ou seja, ela é uma não meta, e aí por duas razões. Uma, porque a gente promete que até 2030 a gente vai ser predominantemente não renovável, o que é muito ruim. E dois, aqui a gente já vê 48, ou seja, a gente prometeu uma coisa que a gente já tinha. Ou seja, a gente prometeu que a gente não vai ter nenhum esforço até 2030. E isso é preocupante. Mas isso é uma outra história, só queria chamar a atenção desse número aqui. Mas aí, quando a gente vai aqui para onde está o biogás, tá? O biogás, vocês vão ver aqui, ó, como eu falei, as energias renováveis, claro, setor sucroalcooleiro aqui no Brasil é muito forte, né? Então, a gente tem muita energia da biomassa, mas biomassa de cana, não está o biogás aí. A gente tem a hidroeletricidade ainda é muito alta no Brasil, no setor a gente olha só para a eletricidade, é mais de 65%. E o biogás vai estar aqui, nessas outras renováveis. As outras renováveis são só 7%. Dentro delas, o biogás ainda é bem pequenininho, tem uma fatiazinha aqui, mas só do ano passado para o anterior, ele cresceu 15%. Então, assim, é um crescimento expressivo, ou seja, solar cresceu muito também. Depois de solar, o biogás é o que mais cresceu. Então, ele está crescendo, ele está se espalhando, porque as pessoas, as empresas estão começando a perceber o benefício que tem para gerar energia, principalmente para si próprio, para as próprias agroindústrias e também nos aterros, que acaba sendo uma eletricidade que vai para o município todo.
Só para vocês terem uma ideia, que eu falei por que também era tão importante a gente fazer esse mapeamento na Amazônia e trazer os dados para cada estado, porque hoje, basicamente, o mapeamento que tem não pega a Amazônia, a gente não tinha esses números, e quando a gente olha, né, aqui as usinas para gerar eletricidade a partir do biogás, elas estão concentradas basicamente aqui no Sudeste, a gente já tem 42 usinas, só para biogás, elas ainda não estão aqui. Na verdade, a gente tem aqui, tá? A gente tem uma em Manaus e outra no Maranhão, em 2 aterros, mas eles são os únicos, né? A gente ainda não tem em outros lugares, o que é uma pena. E como eu disse, Macapá está um pulo, só precisa instalar um autogerador no aterro. E aqui, ó, aqui é só dados de contexto, tá? Que eu acho que é interessante, às vezes, quando a gente vai falar de energia, a gente está falando de uma solução, né, de uma fonte alternativa de energia, mas isso aqui é energia geral do Amapá, né? No Amapá a gente tem hoje operando 18 usinas, tem mais uma que ainda não está construída, mas 18 usinas já estão operando. Só tem uma usina biomassa, tá? Dessas usinas, a gente tem aqui uma usina fotovoltaica, 4 usinas hidrelétricas e 13 usinas termoelétricas. Dessas termoelétricas, uma delas é a biomassa, mas não é biogás, é biomassa mesmo de queima a biomassa e gera eletricidade, isso também é possível, que é de capim-elefante. E agora um dado que eu acho interessante, né, que enfim, vocês sabem disso melhor do que eu, mas o Amapá é um estado que gerou no passado mais de 2,5 mil gigawatts-hora e consumiu um pouco menos do que isso, ou seja, o Amapá é um estado que exporta energia, né? O Amapá produz muito mais energia do que produz. Produz muito mais energia do que consome. Isso aqui é um pouco da onde que está esse consumo, né? Normalmente essa distribuição é assim, a gente tem muito no setor residencial e depois no comércio, e um pouquinho nas indústrias também. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque assim, um estado que exporta eletricidade, que produz mais muito do que consome, mas ao mesmo tempo a gente tem problemas de geração de energia. Então, por quê? Se a gente gera, né? Se o estado produz mais do que o dobro do que consome, por que tem problema de geração de energia e o que o biogás tem a ver com isso, né? A gente sabe, quando teve um problema ano passado, que foi, vocês vivenciaram isso e sabem melhor do que a gente ficou com o estado praticamente inteiro no escuro, porque a gente teve problema numa subestação, né? Que essa subestação atende praticamente 90% da energia local, ou seja, toda essa geração aqui de 2.645, aquelas 18 usinas, elas não estão necessariamente gerando energia para o estado, elas estão gerando energia para fora, de fato, para exportar. Então, muitas vezes no estado, você fica com essas regiões que, apesar de estarem interconectadas, elas estão numa única conexão. Então, isso só reforça a importância da gente ter geração descentralizada. Porque aí você vê, não adianta você tem toda a discussão que não me entenda mal, é absolutamente pertinente a gente ter conexão ao sistema interligado, e ter essas conexões é bom, porque conecta a gente à energia do Brasil inteiro, mas a gente depende de pouquíssimas conexões, também deixa a gente vulnerável quando uma dessas conexões falhas. E isso, ou seja, uma energia descentralizada, que é o caso do biogás, como eu disse, que tem de tamanho grande, médio, pequeno, para agroindústria, para aterro, para todos os tipos aí de resíduos que estão disponíveis, ele pode ajudar nessa geração descentralizada. Então, você pode colocar ele numa comunidade, num bairro, num município, numa agroindústria, ou seja, ele minimizaria a situação quando a gente tem quando o seu sistema principal falha. Se o seu sistema principal falhou, a energia que, ó, a gente está falando, né, biogás é a única solução? Não, nunca é, porque nunca existe uma única solução. A melhor solução é aquela que combina todas as soluções possíveis. Então, mas o biogás, ele entra como uma solução por essa característica, né? É uma energia que você vai aproveitar um gás que vai ser emitido de qualquer forma, que tem um potencial de efeito estufa absurdo. Ele resolve a questão do saneamento ambiental e de geração de energia de uma forma só, e ele tem essa característica de ser descentralizado. Então, você minimizaria muito o impacto que a gente tem quando está dependente de uma rede, de um acidente, quando acontece algum problema como esse, e também quando a gente está falando até das comunidades mais afastadas, que a gente sabe que tem muitas falhas, né?
está conectado, mas falhe, não é só a falha do apagão, é a falha que tem todo mês, a cada 15 dias e que está falhando. Então, isso aqui ajuda bastante. É isso, gente. Desculpa se eu fui muito longa aqui. É difícil falar do tema sem trazer muitos dados, gráficos, enfim, mas estou super à disposição e espero ter contribuído aí com o curso.